cumprimento a igreja do Senhor Jesus com a gloriosa paz que vem somente dele. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus diz amém? Amém. Oh, glória! A máscara não pode impedir-nos de louvar ao Senhor. Amém? Vamos passar para a palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Isaías, capítulo 6. Carla, deu para colocar? A Carla vai colocar o texto também no projetor. E eu gostaria que você abrisse comigo, mas que nós todos lêssemos ali no projetor para estar todas as traduções iguais. Amém? Mas fique com a sua Bíblia aberta. Amém? Todos acharam? Está ali no projetor. E eu convido os irmãos para lerem junto comigo. Amém? Vamos lá? Está em Isaías 6, do versículo 1 ao 5. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com as 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Amém, igreja? Amém? Senhor Deus, é a tua palavra nesta noite. Estamos aqui porque precisamos de ti. Estamos aqui porque queremos te louvar, porque queremos te engrandecer. Que a tua palavra seja semeada em nossos corações nesta noite. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma muito especial. E que nós saiamos daqui renovados, restaurados, curados. Saiamos daqui, ó Pai, livres no Senhor, para enfrentarmos qualquer situação que vier à nossa frente. Porque tu és Deus. Aleluia. Pode se assentar com a sua Bíblia aberta. Nós já lemos ali. E o título na minha Bíblia aqui está que Isaías é chamado para ser profeta. Igreja, antes do Senhor nos dar, né, nos resgatar, de nos limpar, Ele tem um chamado para cada um de nós. Muitas vezes a gente pergunta a alguns crentes assim, qual é o seu chamado? Tem muitos crentes que falam assim, eu ainda não sei. Mas fato é que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, nós temos um chamado, amém? Temos um chamado. E a Bíblia está nos dizendo aqui, começa com o versículo 1, dizendo assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num alto e elevado, num trono alto e elevado. E o seu manto se estendia pelo templo inteiro. Nós temos aqui nesta passagem várias situações, vários elementos. E o interessante é que começa dizendo assim, no ano em que o rei Uzias morreu. Por quê, né? Isaías começa esse capítulo falando isso, no ano em que o rei Uzias morreu. E eu fui pesquisar, fui estudar, e fui procurar um pouco, saber sobre quem é esse rei Uzias. Eu acho que numa outra pregação de alguns reis eu até citei ele. O que era esse rei da época em que Isaías estava profetizando? Esse rei Uzias, ele andou no caminho do pai dele, ele fazia as coisas corretamente, e ele levou esse reinado dele por 52 anos. Para uma pessoa reinar numa nação 52 anos, é porque o cara é bom mesmo. 52 anos, esse rei, ele permaneceu ali no trono. Ele governou bem, ele fazia tudo o que podia fazer pela nação, ele lutava, ele formou grandes exércitos. Se vocês leem a história, o que esse homem fez foi coisas tremendas. Só que
Deus, ele sempre conhece a intenção do coração de cada um de nós, e ele conhecia a intenção profunda do coração desse rei. Ainda que ele temia, ele escutava os sacerdotes, mas no fundo do coração dele havia uma certa vaidade por ele ser um rei tão forte, um rei tão temido, um rei tão honrado, que as pessoas até mesmo o idolatravam. E nesse mesmo contexto, o povo de Deus também vai ser falado aqui no início do livro. E Isaías, então, ele tem muitas profecias aqui no início do livro, chamando o povo de Deus para voltar ao caminho. Porque o rei era bom, o rei fazia coisas boas para todos, mas o povo escolhido de Deus dessa época estava de costas viradas para Deus. O povo de Deus, nessa época, até mesmo estava zombando de Deus. Por isso eu peço você que chegue na sua casa, leia Isaías no início e vá vendo a história desse profeta. O povo zombava de Deus, o povo não estava nem aí para Deus. E algumas coisas que eu li aqui foram profecias pesadas, profecias que Deus mandava que Isaías falasse para o povo, e o povo de costas para Deus. E o rei Uzias ali, reinando e fazendo tudo o que era preciso. Mas como eu disse, que nós estamos aqui nesta noite, todos nós saímos de nossa casa, estamos aqui. Viemos porque queremos louvar o Senhor, mas Deus, na verdade, ele sabe a intenção profunda do coração de cada um de nós. E Deus sabia a intenção desse homem. Quando chegou um certo tempo do seu reinado, ele começou a reinar com 16 anos. Quando chegou um certo tempo do reinado desse homem, o orgulho que estava no coração dele, fez assim, vupt, veio para fora. E ele, então, quis fazer algo que ele não devia de fazer, que só os sacerdotes podiam fazer. Mas como ele achava que ele era o poderoso, que ele era o forte, que ele era um bom governante, ele quis fazer o que os sacerdotes deviam de fazer. E eu quero que você me acompanhe só essa parte aí, para a gente ver essa história do rei. 2 Crônicas, vai aí para trás um pouquinho. Segunda Crônicas, capítulo 26. Segunda Crônicas, capítulo 26. Nós vamos ler também só uma parte, para não tomarmos muito tempo, mas depois leiam em casa, anotem aí e leiam em casa, amém? O título é O Reinado de Uzias de Judá. Está falando aí algumas coisas dele, mas nós vamos ver aqui no versículo 4, que diz que, seguindo o exemplo de seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor durante esse tempo, Deus o abençoou. Então tem uma história, tem um começo. O pai dele servia a Deus, ele também então fez aquilo que agradava a Deus. Ele, no tempo dele, esse sacerdote Uzias ali ensinou a ele muitas coisas, a respeitar a lei de Deus, e assim ele fez. Versículo 16. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram, dizendo: Ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para este serviço. Saia deste lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa da pele apareceu na sua testa.
Azarias e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente do templo. E ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor Deus o havia castigado. O rei Uzias sofreu dessa doença até morrer. E por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. O seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país. Todas as outras coisas que Uzias fez desde o começo até o fim do seu reinado foram escritas pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias morreu e foi sepultado no cemitério dos reis em Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, por causa da sua doença. E o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. Olha o que aconteceu com esse rei. Quando ele se achou poderoso, então, ele quis fazer o que os sacerdotes teriam que fazer. E, de repente, então, ele ali furioso, ele ficou nervoso, ele ficou com raiva, ele ficou irado. Nós não ficamos assim não, né, irmãos? Nós crentes não ficamos, né? Amém, glória a Deus. Ele ficou furioso e no mesmo instante veio uma doença sobre ele que é a lepra. E ele ficou dessa forma até o final da vida dele. Este homem, então, ficou enfermo. E o rei Uzias morreu. Agora, pense, igreja, numa nação governada há 52 anos por um homem, uma nação valente, uma nação próspera. O rei morre. Imagina como ficou o povo daquela nação. O povo ficou totalmente desesperado, o povo foi um ano de perda, foi um ano de caos, foi um momento difícil que a nação não sabia o que fazer. E então, Isaías começa no ano em que o rei Uzias morreu. Ele diz, eu vi o Senhor sentado num alto e elevado trono. Olha a visão desse homem, irmão. Vocês precisam entender isso, vocês precisam amar essa palavra, vocês precisam buscar mais de Deus nessa palavra. Ele teve essa visão. O Senhor num trono elevado, o seu manto se estendia pelo templo inteiro. E em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. E eles diziam essa palavra, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o templo inteiro. É muito intrigante, eu fui olhar outros estudiosos, outras coisas, é intrigante que Isaías vai ter esta visão no ano em que esse rei morreu. E muitos tinham comentários, alguns com outras ideias, e um deles disse assim, que precisou do rei morrer para que Deus desse essa visão para o profeta Isaías. Porque os olhos de toda a nação eram fixados nesse rei. Os olhos de todo o povo só ficavam olhando o rei. E Isaías estava ali combatendo com o povo, combatendo o pecado, mas nesse ano em que esse rei morreu, aleluia, ele teve esta visão maravilhosa de Deus. Igreja, pensa bem, se o Senhor te dá uma revelação dessa nesta noite, você vê o Senhor assentado no trono dele. Deus abrir esses olhos nossos de pecado carnal e você vê Deus assentado no trono. O que você faria? Eu caía para trás. Olha que visão maravilhosa essa que esse homem teve. E eu fui olhar algumas coisas sobre essa questão dos anjos, dos serafins. Somente aqui, neste livro, fala sobre os serafins. Eu anotei aqui, é uma ordem de anjos somente mencionada na visão de Isaías. Não é mencionado serafins em mais nenhuma outra parte da Bíblia. Esta visão tem semelhança com a de João lá em Apocalipse. Depois vocês comparem em casa para vocês verem. E aqui está dizendo que os serafins tinham 6 asas e eles estavam por cima do Senhor. Igreja, imagina o tamanho desses serafins. Aí diz que com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com as 2 voavam. E parece, aqui eu anotei, segundo parece, eles não podiam contemplar diretamente a glória do Senhor. Mas pensa numa visão tremenda. Pensa nessa visão que Isaías teve. E eles clamavam os atributos de Deus. Santo, santo é o Senhor, é um atributo de Deus, é a santidade de Deus. Eles louvam a santidade e a glória do Senhor.
Eles louvam com tanto vigor, que eu anotei aqui, que as bases do templo do limiar se moveram e o santo lugar se encheu de fumaça. José, um historiador, ele conta que nesse momento houve um tremor de terra naquele lugar, quando o limiar do templo ficou assim, houve um terremoto na mesma hora. Alguns julgam que seja por causa dessa visão de Isaías. Então, veja bem, irmãos, numa situação difícil, esse profeta, esse homem, tem essa visão. E diz o versículo, nós já lemos, que o barulho das vozes do serafim faz tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. No versículo 5, então, Isaías diz assim: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Versículo 8. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. E aí o Senhor vai dar um recado aqui para o povo. Manda Isaías dar um recado para o povo. E foi assim o livro de Isaías totalmente. Igreja, o que nós podemos tirar dessa passagem, dessa palavra? Nós estamos vivendo esse momento conturbado na nação e em outras tantas nações, muitas dificuldades. Muita guerra, muito auê, muito isso, muito aquilo. Estamos aí vendo essa questão da pandemia. Morreram tantos, está morrendo tantos, está isso, está aquilo, está aquilo. Mas, igreja, o Senhor chama a mim e a você nesta noite para nós nos postarmos como o profeta Isaías. Estar diante do Senhor, para que o Senhor possa nos dar visão e revelação da vontade dEle nesses dias. O Senhor quer que nós busquemos a face dEle a qualquer custo. Eu estava pensando na minha casa, eu saí de São Paulo no dia 12 de março. São Paulo já estava bem complicado lá da pandemia. E eu falei, já tinha muitos dias que eu estava lá, mas quase 20 dias, eu falei, eu tenho que ir embora. Não vou ficar aqui, tem a obra, tem, né, coisas para fazer. E eu saí de São Paulo no dia 12 de março com a pandemia estourando lá. Eu falei, Senhor, me guarda. Subi com o alquim na mão, nas paradas eu passava. E até junho eu estou aqui. Por que eu e você estamos aqui? Por que eu e você não pegamos o Covid? É porque Deus não quis. É porque nós estamos olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Então, o Senhor está nos chamando aqui para nós termos visões e revelações dEle. Mas sabe o que está acontecendo com muitos crentes, com a igreja? Estão com a visão fita no que está dizendo os noticiários, estão com a visão colocada no que os governantes, não só do Brasil, como de outras nações vão fazer. O povo de Deus está desesperado. Espero que nenhum de nós aqui estejamos assim. Mas o que eu vi é coisas de zombaria. Outro dia, eu não sei quem postou, não sei se foi um sobrinho, eu não lembro. Mas eu vi que postaram uma coisa assim, um tanto de gente num samba, cantando samba e fazendo... nem é samba, agora é pagode, né? E tá. Aí alguém fala, olha a polícia. Eles não falam polícia, eles falam uma outra coisa. Olha a polícia, olha a polícia. Aí começam com um copo de cerveja a cantar, entra na minha casa, entra na minha vida. O povo está zombando de Deus. Muitos estão zombando de Deus. E nós, os cristãos, o Senhor está nos fazendo um chamado nesses dias. De tanto conflito, de tanta confusão, de tanta tristeza, de tanta situação difícil, chamando o povo para vir para perto dEle. E eu não sei como você está na sua casa, na sua quarentena, qual tem sido a sua vida com Deus. Eu sei da minha eu sei, mas dos irmãos aqui eu não sei. Se é Bíblia, se é
a leitura sistemática da palavra, se os irmãos estão fazendo um jejum, uma oração, se os irmãos estão tendo um tempo de oração na sua casa. Eu não sei como tem sido. Não sei como você tem pensado que o que está acontecendo é algo que Deus está chamando a atenção da igreja. Não sei se muitos estão trocando a palavra, não tem ânimo para ler a palavra, mas tem ânimo para ficar em séries, detonando séries aí, vendo todas as séries. Eu não sei como você está. Espero que ninguém aqui que está nesta noite esteja assim. Mas que estejam procurando ter visões e revelações do Senhor. Isaías teve essa visão, ele ficou extasiado. E o Senhor ali, Deus não falou nada. Ô igreja, nós temos que entender que quem que está sentado no trono é Deus. Quem comanda a nação é Deus. Quem está à frente dessa situação toda é Deus. Não é nenhum governador, não é nenhum presidente. Eles não podem nada. Se eles pudessem, já tinham feito coisas para que essa pandemia tivesse sumido. Mas eles não podem nada, quem pode é Deus. Então não confie no homem, não confie no presidente, não confie, sabe? Confie em Deus, é Deus que pode todas as coisas. É Deus que nós servimos, o Deus vivo que está aqui em nosso meio. Nós estamos meio tímidos no culto por causa da máscara, mas você pode glorificar, você pode exaltar esse Deus que está sentado no trono. Ele não saiu do trono, a mão dele governa tudo. E a hora que ele quiser, isso tudo vai passar. A hora que ele quiser, as nações estão sendo remexidas. Nós estamos vendo, são sinais. Não é hora de nós ficarmos aí, ó, não. É ir para os pés do Senhor. Estamos tendo só um culto no domingo, mas nada impede que tenhamos na nossa casa. Igreja, peça ao Senhor para ter visão e revelação dele. Fala, Senhor, me mostra o que está acontecendo na nossa nação. Senhor, traz à existência a verdade sobre a nossa nação. Não fique lá parado, papai reclamando. Ai, não, Deus não vai deixar faltar nada para os seus servos. Deus não vai deixar faltar nada para você, nem para mim, nem para ninguém que confia. Pare de murmurar, glorifique o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, igreja. Mas é glorificar a Deus. Deus não vai deixar faltar nada, nada. A Leila não pôde vir hoje, a Edna, a filha dela, está aí todos os dias praticamente, né? A gente chama lá, ô Leila, ô Edna, ô Arminda. Está na mesma rua, desço, a gente chama e vamos chamando. A Leila, nós conhecemos bem aqui ela. A Leila é diarista. E nos primeiros dias ela ficou assim, eu falei, Leila, vamos orar, Deus não vai deixar faltar nada para os fiéis dele. Irmãos, a Edna está aqui, falta serviço para sua mãe? Nem um dia falta serviço para a Leila. E ela, a primeira coisa que faz ali é tirar o seu dízimo. Está honrando Deus, irmãos. E é assim que nós temos que ser, honrar o Senhor nesse momento difícil. E nós ainda estamos muito bem, eu vou falar com vocês. Porque quando os nossos irmãos do passado foram perseguidos, a arena ficava lotada de pessoas, era como Mineirão vendo Atlético e Cruzeiro, e mães com filhos nos braços, pais, pessoas ali de Deus, eles entravam na arena, os leões ali famintos, há dias e há dias. Quando eles soltavam os leões, eles já subiam comendo todo mundo. Nós estamos muito bem, e ainda estamos murmurando. Não temos que questionar Deus, mas por que Deus não faz nada? Vai questionar Deus. Quer ficar com leprinha aqui igual o moço? Cuidado. Nós não temos que questionar Deus. Por que Deus não faz isso? Deus é Deus e Ele faz as coisas na hora que Ele quer. Deus está chamando para você ter visão do Senhor. Deus está te chamando para também ouvir o chamado dEle nesses dias. Você tem se preocupado com o seu vizinho do lado? Você chega lá e, ô vizinho, está precisando de alguma coisa? Você tem feito isso? Você tem ligado para as pessoas? Igreja, muitas pessoas estão precisando de ajuda, né, Arminda? Muitas pessoas. E eu vou ficar na minha casa com medo do vírus? Não vou. Temos que ir, tenho ido. Falei, Senhor, enquanto o Senhor tem propósito na minha vida nessa terra, eu vou aonde o Senhor mandar, né? Arminda, outro dia eu vou falar lá em Lagoa Santa.
Terça tem outro lugar, né, Bianca? E vamos. O vírus, igreja, não pode impedir o crente, não, de fazer nada, de ser frutífero nesses. Agora é que nós temos que ser frutíferos. É agora que você deve falar, é agora que você deve pregar o evangelho. Mas os crentes estão todos bem acomodadinhos dentro de casa. É bom ficar acomodado. Tem hora que é bom você ficar quietinho em casa. Tem hora. Mas nós, os crentes, temos um chamado. Você, cada um de nós que estamos aqui, temos um chamado. Se precisar ir lá no meio dos hospitais, que tiver gente cheia de Covid, você tem que ir. Ou você vai falar, não, eu não vou. Nós temos um chamado. Nós temos um chamado. E Isaías, ele ouviu, ele pediu, o Senhor, ele falou, não, eu agora vi a glória do Senhor, eu vou morrer. O Senhor toca nele com uma brasa viva, sabe? Aqui está dizendo, olha, voou para mim como a tenaz uma brasa que havia tirado do altar e tocou a minha boca com a brasa. Peço o Senhor para tocar na sua boca com a brasa do altar dele, para você falar, para você não ter medo. Para você falar das coisas dele, parar de falar baboseira e falar das coisas do reino, das coisas que são verdades, das coisas que são de Deus. Peça ao Senhor, Deus, toca com uma brasa viva na minha boca. Satanás quer amordaçar o povo de Deus, mas nós vamos falar, nós vamos pregar. Enquanto houver fôlego, enquanto houver vida, nós vamos glorificar, nós vamos pregar, nós vamos anunciar as verdades do Senhor. Nós vamos anunciar, peça, toca com essa brasa na minha boca, Deus. Toca na minha boca. E aí diz aqui que quando essa brasa tocou os lábios, as culpas deles foram tiradas, os pecados foram perdoados. Nós precisamos que o Senhor nos perdoe, porque nós temos que avançar e não recuar. Não recuar. E aí ele ouviu o Senhor dizer, quem que eu vou enviar, Isaías? Quem que eu vou enviar? Quem vai ser o nosso mensageiro? O Senhor pergunta para você, Arminda, quem eu vou enviar? Tom, quem eu vou enviar? O Senhor pergunta para a senhora irmã Geralda, quem ele vai enviar? Pastor Hudson, pastor Fabinho, cada um de nós aqui, o Senhor pergunta para você nesta noite, a quem ele vai enviar? E o que você vai responder? Envia a Vanilda, envia o Hudson, eu não. Igreja não, diga o que Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus quer enviar cada um de nós, seja ali no local de trabalho, seja ali na nossa rua, na nossa vizinhança, na nossa parentela. O Senhor quer nos enviar. O Senhor quer me enviar, o Senhor quer te enviar. Agora, se você ficar com medinho aí, você vai ver aonde você vai parar com a sua vida cristã. Não é hora, igreja, de ficar murmurando, não é hora de debandar, não é hora de ficar indo... Sabe, é hora de estarmos unidos no Senhor. O culto aqui no domingo, todo mundo aqui. Né? Exceto como o pastor Hudson falou, né, as pessoas. Mas nós que estamos vivos e fortes, nós temos que estar no Senhor. No Senhor, no Senhor. Então, ouça o chamado, peça ao Senhor para te dar a visão. Essa visão maravilhosa. Olha o que os serafins diziam, nós cantamos aqui, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, nós cantamos sempre. Mas nós não entendemos muitas vezes a extensão daquilo que nós louvamos, daquilo que nós falamos. Eles falavam, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. A presença de Deus está neste mundo caótico, neste momento. A presença de Deus está em todos os lugares. A presença de Deus está aqui. Mas depende de você, depende de mim, sentirmos essa glória. Eu não posso chamar você aqui, vem cá orar, vem cá que eu vou orar e você vai sentir a glória. Vem cá orar que eu vou sentir, você vai sentir a glória porque eu vou orar. Não, você vai sentir a glória se você se humilhar, se você se colocar, se você se prostrar diante de Deus, largar as coisas que você sabe que não louvam o Senhor. É noite de Santa Ceia também. Que o Senhor venha incendiar este lugar, venha incendiar a sua vida. Quisera Deus nesta noite, Ele fazer tremer essas paredes com a glória dEle.
Oh, quem dera se nesta noite nós tivéssemos este privilégio, que pudéssemos abrir a nossa visão e nós vermos o Senhor assentado no alto e sublime trono. Os anjos do Senhor estão aqui, a presença dele primeiro, os anjos também. Quando ele teve essa visão dos serafins, irmãos, eu lembrei, quando eu preparava, o Senhor estava me falando essa palavra. Desde março o Senhor está me falando essa palavra. E esses serafins, eu fiquei imaginando que tamanho eram esses seres. Que tamanho eles estavam sobre, eles nem podiam contemplar a glória de Deus. E eu me lembro um dia, no culto da Igreja Batista, nós fazíamos um encontro, e nesse encontro foi uma moça, ela morava aqui na rua de trás, e ela estava desviada há muito tempo, e alguém convidou e ela quis ir no encontro. E nesse encontro, eu fui para ministrar também, eu estava lá com ela, e eu vi, igreja, o que Deus fez na vida daquela moça. Aquela moça, ela ficou tão tomada de Deus naqueles dias que nós ali ministrávamos as palavras, que eu fiquei extasiada de ver o quanto Deus encheu aquela moça. Viemos embora, e 1 semana, 2 semanas, irmãos, ela chamou todos os amigos que saía para beber, que chamava ela para o pagode, e ela então pregou, falou 2 semanas. E nesse domingo, eu tinha que ir pregar lá em Lagoa Santa. Então, quando eu passei na igreja para esperar a irmã que ia comigo, quando eu estava saindo, eu encontro com ela, ela me cumprimentou com um sorriso tão lindo, com a paz do Senhor, e eu abracei ela, e ela foi para o culto no templo, e eu fui lá para Lagoa Santa. Aí acabou o culto lá, viemos embora. Quando eu cheguei, a igreja já estava toda fechada, e só o pastor esperando nós que fomos. E ele falou, olha, irmãos, a irmã tal, ela passou mal e saiu daqui muito mal e ela faleceu. Ela faleceu num culto de domingo. E eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo falei, Deus, o Senhor deu à menina só a oportunidade de, sabe, de ter experiências com o Senhor, e o Senhor leva. Mas isso não foi tudo. O tudo foi quando o filho, um outro rapaz, membro da nossa igreja, ele estava no culto, ele estava assim, do lado dela, e ele teve a visão. Aí ele veio me contar, contou para toda a igreja, ele falou assim, eu vi quando uma mão muito grande só puxou essa menina. Ele viu dentro da igreja. Eu não sei se Gleidson, Fabinho, lembra, né? Da Rosimar, e o Roberto teve essa visão. Ele viu a mão, ele disse que não sabe o tamanho da mão, mas que a mão só fez assim, ó, ela subiu e caiu o corpo dela. Igreja, o Senhor está conosco. Olha a extensão da grandeza de Deus, das coisas de Deus, é isso que nós estamos muito terreno, nós estamos muito carnal. Nós precisamos estar mais nas coisas espirituais. Vamos pedir ao Senhor para nos dar essas visões, essas revelações. E o seu chamado. Qual é o seu chamado? Você está, os seus liderados aqui, quem é líder dos obreiros, da dança, do louvor, você está preocupado com os seus liderados? Você está preocupado, é o seu chamado de ajudar essas pessoas. A líder das crianças, você tem preocupado, ligado? É o seu chamado. Ah, mas nós não estamos tendo culto. Não, é o seu chamado de preocupar com o outro. Eu falo para vocês, nós estamos atendendo, né, muita gente com situações adversas. Antes mesmo de vir para o culto, fui conversar com uma moça. Ela está numa situação muito difícil, pediram, liga para ela, tenta conversar, liguei. Estava bêbada, pensando em tirar a sua vida. Muita gente sofrendo, igreja. E qual tem sido o nosso posicionamento? Qual tem sido a nossa dinâmica de ajudar as pessoas? Ah, não posso, hoje eu não vou, estou com medo do Covid, não tenho máscara, não tenho álcool. Olha, para Deus é balela. Você precisa obedecer à ordem do Senhor. Busque ter visões do Senhor. Busque ter experiências com Deus nesses dias tão difíceis. Oramos pela nossa nação, pelo nosso presidente, pelo governador, pelo prefeito, está uma confusão. Vamos orar, vamos continuar orando, mas eles não podem nada se Deus não permitir.
Eles precisam tanto de Deus quanto nós. Então vamos orar. Vamos buscar o Senhor enquanto nós pudermos achar. O tempo é pouco, infelizmente tem mais coisa, mas da próxima vez nós vamos compartilhar mais. Mas leia essa passagem na sua casa. Toma uma atitude com Deus hoje. Tem gente aqui nessa noite, só tem crente. Não tem ninguém aqui que eu saiba que não é crente. Se você precisa reconciliar com o Senhor, é nessa noite. Vanilda, mas como assim reconciliar? Sim. Você não está orando, está jejuando, está nem aí para nada. Precisa reconciliar com Deus. Fala, Deus, eu quero reconciliar com o Senhor. E faça isso hoje. Amém?